Domingo e a nossa live Entre Elas começou. Eita, que bênção, né? Mais o domingo aqui, junto com vocês, é sempre uma alegria, uma gratidão a Deus, gratidão a todas que têm estado sempre aqui conosco, nos acompanhando através das lives. Muita gratidão à pastora Shirley por todo o apoio que ela tem nos dado através dessas lives aos domingos. E hoje a nossa convidada será a pastora Cris, de São Paulo, uma bênção, uma amada de Deus, né? Nós amamos muito. E ela vai estar aqui com a gente com o tema O Chamado de Deus através do meu propósito. Eu creio que vai ser bênção do céu aí. A pastora Cris vai estar aí derramando essa palavra aí da parte de Deus, junto com a gente, que os nossos corações já possam estar bem abertos, bem prontos a receber essa palavra da parte de Deus, né? Como é bom, né, estarmos buscando em Deus a sua presença, aprendendo mais a sua palavra, ressignificando mais a nossa história em Deus, né? Também meu coração está muito alegre pelo dia de ontem, né? Que foi o chá home Entre Elas e Jabotão dos Guararapes. Graças a Deus foi uma bênção. A nossa anfitriã foi Lucimar, nos recebeu com tanto amor, com tanto carinho, com tanto mimo, né? E ali juntas estávamos lá, né? Levando uma palavra, louvando o nome do Senhor, ouvindo histórias, né, de mulheres aí que estão na busca, ressignificando a sua história em Cristo. Isso faz toda a diferença. Boa tarde, Rosineide, minha amiga Neidinha. Que bom tê-la aqui, seja bem-vinda, Rosineide. Tava até pensando em tu, viu? Até depois vou conversar contigo pelo WhatsApp. Tá? Seja bem-vinda, viu? Minha amiga e também cabeleireira, né? Eita, bênção. Seja muito bem-vinda, Rosineide. Isa Rodrigues. Ô, dona Isa, seja bem-vinda. Que bom tê-la aqui também. A nossa live do Entre Elas. Então, todas são bem-vindas. Por nada, Rosineide. Estamos aí aguardando, né, as meninas ir chegando. E hoje vai ser a pastora Cris de Santos, São Paulo, né? Essa minha pastora tão amada, que tenho aprendido tanto com ela, né, pelos aconselhamentos, pela palavra de Deus, por tudo que ela tem transbordado, né, através da palavra de Deus. E ela vai estar aqui com a gente, tá? E também foi muito bom, né, o chá. Pastora Cris, a paz de Jesus, a pastora Cris já chegou por aqui. Seja bem-vinda, meu amor. Muito feliz por você ter aceitado o nosso convite aqui na live, né? E creio que vai ser um tempo bem precioso, tá? Então, falando um pouco do chá Entre Elas e Jabotão, foi bênção demais. Deus, ele se fez presente de uma forma muito especial, né? Foi muito lindo tudo que aconteceu, né? E que bom que essas fazedoras de história têm chegado aí e têm recebido essa palavra, né? Estamos aí, né? Cá todo sábado de cada mês, no sábado de cada mês, estamos aí, entrando nas casas aí e fazendo história através desse ministério tão precioso que é o Entre Elas Fazendo História, tá bom? Amém, pastora Cris. Então, pastora Shirley também chegando. A paz de Jesus, pastora Shirley, sempre aqui nos apoiando, né, através dessas lives. Então, estou muito feliz. Mas, como é? Mais sendo mãe também, seja bem-vinda, tá? Vão convidando aí as amigas, tá? Os amigos a estarem aqui junto com a gente. Vocês todos são bem-vindos, tá bom? Então, a atenção, né, que eu já dei o domingo passado, vou dar de novo, né? A nossa imersão, né? Vai estar começando a segunda edição em setembro. Já vamos nos preparando, tá? Porque vai ser mais um momento muito especial, né, pastora Shirley? Juntamente, a dupla será a mesma, ela e a Liana Moro. Essa dupla aí de bênçãos vai estar aqui junto com a gente, através da imersão. Já vamos nos preparando, né? Que vai ser um tempo muito precioso, mais uma vez. Gratidão, minha querida, pelo sim, por abençoar sempre. Linda representante de Pernambuco. Amém, pastora Shirley. Obrigada pelo carinho, pelo amor e pela confiança, tá? Através desse ministério. Então, já vamos se preparando. E amanhã terá live com a pastora Shirley, às 17 horas. Tá bom? E vai ser também mais um momento especial, né? A pastora Shirley trazendo a palavra para os nossos corações. Amanhã já estou voltando a trabalhar. Mas eu vou tentar aí dar uma entradinha, né? Mas aí já renovando aí as forças para começar a nova etapa aí no trabalho, né? E também convido vocês que ainda não entraram na bio do Entre Elas, né? Para que possam também estar junto com a gente através das devocionais que a pastora Shirley tem trazido para os nossos corações, né?
Vem fazer parte aqui do Entre Elas, junto com a gente. Entra aqui no Instagram também, vai nos acompanhando aí, que é bênção, tá bom? E sábado, Casa de Isabel, como eu costumo dizer, é um pedacinho do céu. Próximo sábado, às 17 horas, tá? E ontem foi bênção, viu? Com a nossa querida pastora Luana Borges aí, foi bênção demais. E assim vai acontecendo as obras do Senhor, tá? Teve também o chá Entre Elas, né? Lá em Amsterdã, com a pastora Shirley, foi um tempo lindo e profético também, né? Glória a Deus aí, mulheres ali sendo abençoadas, agraciadas pela palavra, pelo amor e pelo carinho do Abba. E também teve o chá home, Entre Elas, em Bicas, Minas Gerais também. Foi ontem, ou seja, o dia 20 ontem prometeu. Foi um momento muito especial e também, né? Comemoramos o Dia do Amigo, né? Já deixo o meu carinho a todos os amigos e amigas que Deus tem nos presenteado. Sem mais delongas, vou convidar agora a pastora Shirley, ou a pastora Cris, para estar aqui com a gente na live, tá bom? Vamos lá. Entrar aqui com a gente. Opa! Paz, Jesus, pastora Cris. Tá me vendo? Eu tô te vendo. Tô sim, tá tudo certo. Tá tudo Glória. Glória a Deus. Né? Deus é bom, tá? Tô te vendo, você tá me vendo também? Tô linda, linda e maravilhosa, como sempre. Os seus cachinhos. Amém, amém. Foi o papai que deu. Ah, é? É isso aí. E o que ele dá, ele só dá o perfeito pra gente, né? Tudo que é bom. E é muito importante a gente, né, se aceitar da forma como nós somos, né? Eu amo meus cachorros também, pastora Cris. O problema é que ele fica, às vezes, muito cheio. Aí eu dou mais, né? Mas é muito cabelo. O desafio dos nossos cachos é que eles querem chegar no céu primeiro que a gente. Já começa o crente, tipo crente mesmo. É mesmo. Eles querem... Gostei dessa, é verdade. Aí tem que dar umas, né? Uns cremezinhos para deixar ele mais comportadinho. Mas eu amo os meus cachinhos. Então, pastora Cris, muito feliz, né, por você ter aceitado o nosso convite aqui na live, né? Sim. Feliz demais. Obrigada. Sempre que posso, eu tô com vocês, sim, com muito carinho, né? A pastora Shirley também, a Maiúlia, a Marta, que bênção. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Glória a Deus, né? Por esse tempo precioso que eu creio que você aqui. Obrigada, porque eu sei o quanto a sua agenda é corrida, muitas coisas, né? Mas ainda assim você, né, conseguiu chegar aqui hoje e creio que Deus aí está liberando uma palavra muito especial no teu coração. Vou estar orando por você, tá, pastora Cris? Para que você possa estar nos abençoando, tá? Mais do que você já nos abençoa, né? Você é uma bênção na nossa vida. Amém? Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor é tão bom, é tão maravilhoso. O que seria de nós se não fosse a tua alegria do Espírito Santo? O quanto é bom sentir a tua presença, buscar a tua palavra. Ó Pai, nos agradecemos também pela vida da pastora Cris, que disse sim para a tua obra, Senhor. E eu creio que o teu Espírito Santo já preparou uma palavra tão especial no seu coração para nos abençoar, para nos ressignificar, Pai, porque tu és um Deus tão lindo e tão maravilhoso. Que o teu Espírito Santo continue a transbordar no coração da tua filha, Pai, porque os seus lábios já estão ungidos pela tua palavra, e eu creio quão grande o Senhor já tem preparado para a sua vida a nos abençoar. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Abençoa cada filha tua que já chegaram por aqui e aquelas que ainda vão chegar. E é no nome de Jesus que já te agradecemos. Amém. Amém, Amém pastor? Amém, minha querida. Amém. Glória a Deus. Vem. Vou desligar o microfone, tá? Para não ficar com interferência, viu? Tá, joia. É sempre, né? Eu estava vendo esse tema ali, é o chamado de Deus, a resposta do meu propósito. E eu estava conversando aqui com o Senhor a respeito disso, e o quanto que a gente tem que ter essa clareza, né? Que o propósito é a razão da nossa existência. Né? O quanto que esse propósito ele tem que conversar com Deus sobre o que estamos fazendo aqui nessa terra, né? Me remeteu muito o livro do Rick Warren, né? Uma Vida com Propósito, né? Que ali ele vai
trazer os 5 propósitos da nossa existência, né? E dentre eles ele vai falar sobre a adoração, né? Nós temos, né, o propósito que o Senhor traz, né? O propósito que a gente já nasce, é o propósito de adorar, né? Todo ser humano já nasce com esse propósito de adorar algo. E o quanto que a gente vai fazer, o quanto que a gente vai pegar esse propósito e transformar ele e entender que ele faz parte da nossa existência, que é a razão do nosso existir, que ele vai conversar e vai se converter para o nosso chamado. Eu estava pensando, fazendo uma trajetória aqui na mente sobre tudo isso, e me vem muito o versículo, né, de Romanos 8, 28, né, que vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente gosta muito de falar só essa parte, porque é tão gostoso. A gente fala, olha, todas as coisas cooperam para o bem. Né? A gente gosta muito dessa parte, mas muitas vezes a gente esquece de completar o versículo. E a palavra do Senhor tem ensinamento para a gente em todo o tempo, em todos os momentos. E esse versículo de Romanos 8, 28, ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, né? Segundo o propósito de Deus. Então, Deus tem um propósito para cada um de nós, né? O Senhor, nós não estamos nessa terra por acidente. Ainda que algumas pessoas queiram, né, falar, mas eu não pedi para nascer. Mas nós estamos aqui porque havia um propósito de Deus, né? Então, havia uma razão, né? Havia uma razão para nós estarmos aqui. E pensando um pouco, quando a gente fala de chamado, quando a gente fala de propósito, me vem muito a questão de como que o Senhor vai desenhando a nossa história quando a gente conhece a Cristo, né? Quando a gente consegue conhecer a Cristo no ponto da gente ver que agora nós queremos as coisas que vêm do alto. Agora a nossa vida só faz sentido quando nós estamos buscando aquilo que o Senhor tem para nós. E aí esse versículo se completa, né? Segundo o propósito dele, né? Porque agora todas essas coisas que vão cooperar, né, para o nosso bem, às vezes a gente fala assim, poxa, mas aconteceu uma coisa tão triste comigo, uma coisa que me deixou tão chateada, como isso pode cooperar? Né? Então a gente quer sempre só ver o lado, vamos dizer assim, o lado bom das coisas. Mas a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. A gente vai mais buscar a Deus quando a gente está no meio da prova, quando a gente está atravessando o deserto, quando a gente está passando por situações que para a gente são situações bem, né? E aí é ali que a gente vai buscar. Então, todas as coisas cooperam, porque são nesses momentos que há o crescimento, né? Porque muitas vezes a gente se encontra em situações que ninguém vai poder fazer por nós, né? Tem decisões que a gente pode ouvir aconselhamento, a gente pode pedir oração para alguém, mas nós vamos precisar tomar essa iniciativa de dizer um sim ou de dizer não, né? E isso envolve muito a lei. Quando a gente vai falar de chamado, quando a gente vai falar de propósito, a gente saber que tudo na nossa vida tem que ser levado em oração ao Senhor, né? Tudo, 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 tudo. Porque Deus sempre vai ter uma resposta para a gente. Deus sempre vai responder. Ou ele responde sim, ou ele responde não, ou ele responde espera. Às vezes não é a resposta que a gente gostaria de ouvir. Às vezes a gente gostaria de ouvir um sim. A gente não gosta de ouvir não. Quem gosta de ouvir não quando faz um pedido? Né? Quem gosta de ouvir, espera mais um pouco. Mas o importante é a gente saber que Deus, ele sempre vai estar ali para nos direcionar, para nos direcionar. E quando a gente sabe que nós nascemos com o propósito de sermos adoradores, nós vamos aprender a adorar a Deus com os dons e talentos que ele tem nos dado.
E o maravilhoso é a gente saber que cada um vai ter o seu dom, né? É como as flores, né? Cada flor tem uma beleza, cada flor tem um jeito de ser cultivado, cada flor tem um tempo entre o plantio até a colheita da flor. Cada flor vai ser adubada de um jeito. Então, as necessidades de uma rosa é diferente da necessidade da violeta. A necessidade da violeta é diferente da necessidade da margarida, mas foram todas flores que Deus fez. E quando a gente vai falar de propósito e a gente vai falar de chamado, eu gosto de trazer essa ilustração das flores, porque a gente entende que todos somos flores, né? Trazendo para um linguajar para ficar mais fácil para a gente entender. E é exatamente isso, né? Quando a gente vai, porque às vezes a gente fala assim, mas eu não sei qual é o meu propósito. Eu estou aqui nesse mundo para quê? Para adorar a Deus com seus dons e talentos. Né? Então, o seu propósito você já sabe, é de adoradora. Né? Você vai adorar o Senhor. Mas de que forma? De que forma que a rosa vai adorar o Senhor? Não é do mesmo jeito que a violeta vai adorar o Senhor. Que jeito que a gérbera vai adorar o Senhor? Não é do mesmo jeito que a flor do campo vai adorar o Senhor, mas todas estão aqui com o mesmo propósito, de adoração. E para cada um de nós vai ser de um jeito, e tudo bem. Eu não preciso querer ser igual a pastora Shirley não precisa ser igual a mim, eu não preciso querer ser igual a Alessandra não precisa querer ser igual a mim, eu não preciso querer ser igual a Marta, porque todos estamos aqui com o propósito de adorar. Mas como vai se dar esse chamado? Como que essa adoração vai fluir, vai acontecer? Ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo, né? A gente vai desenvolvendo. Não é nada estático, né? No Senhor nada é estático, né? Nosso Deus é um Deus de movimento, é um Deus de ação. Por isso que ele nos convida a orar, a oração, né? Essa ação, esse movimento que há no reino, quando a gente entende que nós estamos aqui para adorar e cada uma de nós vai adorar do jeito para o qual o Senhor nos trouxe, né? Que vem para que a gente volta para esse versículo, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas somos flores, mas o Senhor tem um propósito para cada flor. E isso tem a ver com chamado. E eu penso muito a respeito do meu nome, né? Cristiane vem de Cristo, né? Do cristianismo, né? Dos pequenos cristos, como foram chamados os primeiros cristãos, né? E o meu nome vem, né? Então, assim, a tradução hoje é seguidora dos ensinamentos de Cristo. E eu falo para minha mãe que ela foi muito ali judia nessa hora, né? De escolher o meu nome, que converteu para o propósito para o qual o Senhor me chamou. Né? O Senhor me trouxe com um propósito de ensino. Né? Eu tenho chamado de ensino. Eu amo ensinar. Né? Sobretudo a palavra de Deus, sobretudo aquilo que tem a ver com os céus, com o reino. Eu estou sempre ensinando alguém. Né? Eu estava pensando, falei, eu estou sempre ensinando alguém. E eu sinto prazer nisso, eu gosto de fazer isso, porque é o Senhor que faz, né? É o Senhor que faz. Então, quando eu falo para minha mãe, falo, mãe, quando a senhora escolheu meu nome Cristiane, a senhora já estava, nem sabia que já estava ali ajudando para que o Senhor trouxesse todo esse chamado hoje, que é esse, né, de estar ali, de estar ensinando. Então, assim, hoje é o que eu amo fazer e eu não me vejo não fazendo isso. Né? E até nos momentos que eu não tô ali com aquele, né, hoje eu vou fazer isso, né? A gente se pega fazendo, porque isso se torna natural, né? O chamado, ele vai vindo e vai se tornando de uma forma natural, né? Então, eu penso que nós devemos estar assim, eu sou uma flor,
eu já me identifiquei, eu sou uma rosa, então como é que eu posso servir sendo rosa? Né? Porque às vezes a gente fica tão preocupada, Deus, eu tenho um chamado, Deus, eu tenho um dom, Deus, eu tenho um talento, Deus, eu estou nessa terra para quê? Né? Quando a gente identifica que nós estamos aqui para adorar, adore ao Senhor com o que você tem nas mãos. E o Senhor vai lapidando, o Senhor vai trazendo, né? O Senhor vai fazendo do jeito dele. Às vezes a gente quer tanto, eu preciso fazer igual o fulano que põe não sei quantos stories, eu preciso fazer não sei o quê, eu preciso fazer não sei quantas lives, eu preciso disso, eu preciso daquilo. O principal, como adoradora que somos, é você ter uma vida de comunhão com Deus, né? Busque estar com Deus, busque orar, busque conversar com Deus, busque estar perto de Deus, né? Buscai o reino em primeiro lugar, né? Busca o reino em primeiro lugar e todas as demais coisas e todo o chamado que Deus tem para você, ele vai desabrochando, vai florescendo, vai acontecendo, sem a gente precisar correr atrás, sem a gente precisar ficar naquela fissura, eu tenho que fazer, eu tenho que ser, eu tenho que aparecer. Lógico, nós precisamos estudar à medida que a gente vai descobrindo, né, qual é o nosso propósito, à medida que a gente vai descobrir o nosso chamado, a gente vai querer sim saber mais dele, vai querer sim estudar mais, para que a gente possa fazer com maior qualidade, para que a gente possa fazer com mais excelência ainda. É muito importante a gente estudar, a gente conhecer. O conhecimento, ele é muito importante, nós precisamos. Mas o que eu quero trazer aqui é que, em primeiro lugar, o que nós precisamos ter em mente, eu sou uma adoradora. E como eu vou adorar a Deus? Né? Qual é o dom? O que eu me vejo hoje, se eu não fazer isso, vai me matando aos poucos? O que eu vejo que, se eu não fizer, a minha vida vai ficando sem sentido? Né? E é sobre isso que a gente tem que pensar e buscar quando a gente vai falar de chamado. Né? Porque senão, às vezes, a gente está na caminhada, no início, sabe, Ali, no início da caminhada, e às vezes a gente vê aquelas irmãs que já estão tão avançadas, aí fala assim, meu Deus, será que não vai acontecer comigo? Parece que Deus não ouve minha oração, parece que Deus só faz um milagre na casa do outro, não faz na minha casa. Mas calma, aquieta seu coração no Senhor, no tempo certo Deus vai trazer. Deus vai trazer no formato dele. Né? Deus vai trazendo o como é esse propósito, como ele vai ser desenvolvido, como essa adoração vai desabrochar na nossa vida, como esse dom, como esse talento, ele vai surgindo e ali você vai lapidando, você vai conhecendo, né? O Senhor vai trazendo amigas lindas dos céus para nos ajudar, Deus vai trazendo cursos, Deus vai trazendo formações, a igreja, o congregar, né? A comunhão, o servir, tudo isso vai fazendo com que a gente vá lapidando e vai buscando, olha, isso é o meu chamado. Olha, então é para isso que Deus me chamou, é isso que eu olho hoje e falo, não sei mais viver se não for para fazer isso. Então, isso é a gente pensar nesse chamado, a gente pensar nesse propósito, da gente estar, sabe, ali mais conectada com o Senhor. E hoje, se um conselho que eu posso dar é assim, busque ser uma adoradora. Busque ser uma adoradora. Busque adorar a Deus com seu corpo, com a sua alma, com seu espírito. Né? Muito tempo a gente foi ensinado a negligenciar algumas coisas. Só pensar no espírito, 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 espírito. Né? Muito tempo a gente aprendeu desse jeito. Hoje a gente já tem uma consciência melhor, que nós precisamos adorar a Deus com esse corpo, que a gente precisa adorar a Deus com essa alma, que a gente precisa adorar a Deus com o nosso espírito, né? Porque nós não somos só seres espirituais, né? Estamos aqui, estamos em carne, nós precisamos alimentar essa carne com as coisas
né, que são benéficas para que a gente tenha uma qualidade melhor de vida, para que a gente possa exercer esse chamado por mais tempo, para que a gente possa, né? Então, assim, hoje a gente vai entendendo que uma coisa está interligada à outra. Então, esse chamado, né, quando a gente fala que o chamado de Deus é a resposta do meu propósito, é a gente entender que conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai se aperfeiçoando na fé, se aperfeiçoando no nosso caráter, se aperfeiçoando naquilo que vem do alto, eu costumo dizer que o chamado vai aparecendo aos poucos, né? A gente não precisa correr atrás, né? Não precisa você querer ser igual a ninguém, né? A beleza das flores, lembra sempre disso, a beleza das flores. Cada flor tem uma beleza e cada um vai achar linda de uma forma. Tem pessoas que acham lindas demais as violetas. Tem pessoas que falam, ai, não gosto, uma florzinha muito miudinha. Tem pessoas que amam as rosas. E tem pessoas que vai falar, eu prefiro uma flor do campo. E tudo bem. E tudo bem. E é a mesma coisa aqui, a resposta sobre o propósito, a resposta do chamado, né? Cada um de nós tem o dom, cada um de nós tem o talento e Deus precisa dos nossos dons e talentos nesta terra. Quando eu falo precisa, é para nós nos dispormos para sermos as mãos do Senhor nessa terra, né? Porque o Senhor não precisa nada nosso, né? Mas enquanto estamos aqui, a obra precisa, né, continuar. O servir, ele precisa ser real nas nossas vidas. E aí, quando a gente vai pensando nesse servir, de como fazer, quando a gente vai pensando, né, nesse chamado, a gente está ali, olha, esse chamado tem a ver com o quê? Com a resposta desse propósito, né? O propósito de adorar. Cada uma vai adorar com seu dom, cada um vai adorar com seu talento, né? E a gente precisa trazer mais assuntos assim. A gente precisa ajudar as mulheres a entenderem que cada uma tem uma porção para liberar, cada uma vai liberar sua porção de um jeito. Nem todo mundo vai poder falar numa live, nem todo mundo se sente à vontade para se expor, mas não significa que aquela irmã que não está se expondo na live, que ela está lá com o seu joelho dobrado no quarto, que muitas vezes ninguém nem sabe que ela está lá intercedendo, orando, buscando, é a resposta do propósito dela, né? O chamado dela é um, e tudo bem, né? A gente não precisa todo mundo estar aqui na live. A gente não precisa todo mundo querer fazer do mesmo jeito. Cada uma vai fazer de acordo com aquilo que Deus dá, né? E isso, quando a gente tem essa sensibilidade, que é o Espírito Santo que vai nos clareando aos poucos, né? Quando a gente se apropria da palavra, né? Quando fala lá no Salmo 119, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é porque a palavra do Senhor vai fazendo isso sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor vai trazendo essa clareza na caminhada, né? Na caminhada, para a gente lapidar esse chamado, para a gente lapidar esse propósito, para a gente lapidar, e é essa luz, né? Essa lâmpada, né? Essa lâmpada para os nossos pés. Então, a gente precisa, sabe, Ale, trazer mais vezes assuntos assim, para que as irmãs entendam que cada uma tem a sua beleza, né? A gente começou aqui a live falando sobre os cachinhos, né? Ainda brinquei, falei, olha, foi o papai que deu, né? Porque o Senhor deu, né? O Senhor nos deu. Então, tudo que o Senhor dá é bom, tudo que o Senhor dá é perfeito, tudo que o Senhor dá é maravilhoso, né? E tudo bem a gente querer ir lá e um dia tá cacheado, outro dia tá com a chapinha, outro dia pintar. Não tem problema a gente querer trazer com mais excelência, né? O que a gente não pode é negar a nossa essência, né? E o chamado e o propósito tem a ver com isso, a essência, que é de ser adoradora, né? E o Senhor me deu essa essência de ser adoradora na área de ensino. Eu amo ensinar.
Eu amo ensinar, eu sempre quero ajudar alguém a estar mais próximo de Deus, né? O dom que o Senhor me deu. E tudo bem, né? O Senhor te deu um dom lindo de pegar lá ver um objeto, ver uma paisagem e escrever um texto lindo lá com as suas poesias. Então, assim, sabe, é o dom que Deus te deu, né? E esse dom, você vai lá e adora o Senhor. Você vai lá e faz, né? E você vai aproximar pessoas de Cristo que eu talvez não vou alcançar com o meu ensino, né? A pastora Shirley vai alcançar um tipo de pessoas que talvez eu não vou alcançar. E é assim mesmo, a multiforme graça de Deus. Cada um vai fazendo isso. Cada um vai, sabe, aos pouquinhos. E cada um fazendo um pouco, a gente vai ajudando, vai fazendo com que esse chamado de Deus, ele vá florescendo nas nossas vidas. E quando a gente vê, Ale, a gente não sabe mais não viver sem fazer aquilo. A gente não se vê mais falando, ai, não, o que você sabe fazer? Né? Eu sei ensinar, né? Eu brinco e falo assim, olha, se eu não fosse professora, eu seria professora. Porque é aquilo que eu sei fazer, né? Eu sei fazer, eu gosto de estudar para conhecer mais, para ensinar as pessoas. Então, com o passar dos anos, o que eu fui vendo? Que era um chamado que Deus tem para mim, né? E tem a ver com o propósito que ele pré-estabeleceu. Né? E aí a gente volta lá para Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? Então, busca na palavra, né? Busca adorar a Deus, busca estar perto de Deus, que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Né? O propósito para o qual você está aqui como adoradora, ele vai sendo clarificado a cada dia. O propósito de você falar assim, poxa, eu estou nessa igreja, tem um propósito para eu estar ali, né? Eu estou nessa família, tem um propósito, né? Então, tudo isso, e com o passar do tempo, esse chamado vai aparecendo, você vai se apropriando, você vai se tornando parte dele, ele parte de você, aí vai fazendo aquela simbiose que você não sabe mais viver sem aquilo, você quer cada vez mais servir ao Senhor com esse dom, com esse talento, né? E se você ainda fala assim, poxa, mas eu não sei como eu posso adorar a Deus, né? Como adorar a Deus, né? Como é esse adorar? Às vezes você pode falar, eu não sei como eu vou fazer isso. Dobre o seu joelho. O que você faz de melhor? O que você faz hoje? Todo mundo fala assim, uau, ninguém faz como você. Né? Porque todo mundo tem uma coisa assim, né? Ninguém faz igual, né? E é isso. O que você faz, o que te dá paixão, o que te dá prazer, o que você não se vê sem fazer mais, é isso. É a gente estar pertinho e pedir para Deus e estar conectado com Ele, buscar Ele, adorar Ele, não só em louvor, né? Porque quando a gente fala em adoração, as pessoas ainda entendem muito que adorar está ligado só ao louvor, né? Mas desde o nosso levantar até o nosso deitar, nós estamos adorando a Deus, né? Nós estamos adorando a Deus quando a gente trata bem uma pessoa, a gente está adorando a Deus quando a gente dá um sorriso, a gente está adorando a Deus quando a gente abraça alguém, a gente está adorando a Deus quando a gente está acolhendo uma pessoa, a gente está adorando a Deus quando a gente vai lá e faz o bem. A gente está adorando a Deus quando a gente não deu uma resposta atravessada, ainda que a gente levou uma resposta atravessada. Né? Então, a gente tem
todas as formas de adorar a Deus. E às vezes a gente quer converter só para adoração como entoar louvores. Entoar louvores é bom demais, né? Traz aquele acalento para nossa alma, prepara o nosso espírito para estar mais pertinho do Senhor. Mas a adoração não é só quando a gente entoa louvores, não é só quando a gente ouve louvores, é também quando a gente está ali ouvindo uma palavra, é também quando a gente está lendo a nossa Bíblia, é também quando a gente está cuidando do nosso corpo, também a gente está adorando, né? Então, todas essas formas de adoração vai fazer com que esse chamado de Deus vai aflorando, vai nascendo ali, e a gente não precisa correr atrás. A gente não precisa correr atrás. A gente só precisa se dispor. Deus, eis-me aqui, usa-me como tu queres. É uma oração que é bem desafiadora, né? Senhor, usa-me, eis-me aqui, eu quero ser aquilo que o Senhor tem, eu quero falar o que o Senhor deseja que eu fale, eu quero ser aquela que o Senhor tem para eu ser, né? E muitas vezes, Ale, essa é a oração mais desafiadora que nós vamos fazer, porque muitas vezes a gente é ensinado, né? Até estava ontem ouvindo, né, a pastora Luana, né, que estava lá na casa de Isabel, e ela falando um pouquinho disso, né, que muitas vezes a gente foi ensinada a cuidar e não ser cuidado. E isso também tem a ver com essa força para que esse chamado de Deus ganhe força em nós, né, para que ele desabroche, para que ele venha com mais excelência. Então, tudo isso faz parte, sabe, Ale, desse processo, quando a gente vai falar, né, desse chamado de Deus como essa resposta para o propósito, né? Porque todos nós nascemos com a essência de ser adoradora, né? Aí a gente lembra das florzinhas, cada flor, cada perfume, cada função, cada tempo de germinação, né? Cada cuidado, né? Umas crescem melhor com a estufa, umas crescem melhor no outono, outras desenvolvem no verão, outras desenvolvem no inverno. Então, assim, cada uma, né? Mas cada uma tem um propósito, cada florzinha tem um chamado de Deus para exercer. Então, eu gosto de trazer essa ideia das flores, porque eu acredito que fica mais fácil para a gente entender, né? Aí só não vai valer a rosa querer ser violeta, né? Tem que se alegrar, falar, Deus, obrigada, porque eu tenho a essência de rosa. Obrigada, Senhor, porque eu tenho a essência de uma flor do campo. Obrigado, porque eu tenho a essência. E aí a gente lembra que essa essência é que todas nós temos, de nascer como adoradoras, né? Todas são flores, né? É a essência. Mas cada flor vai agradar um tipo de pessoa, cada flor vai exercer um papel fundamental, inclusive na natureza, né? Então a gente vai trazendo essa ideia para que fique mais claro e a gente possa pensar nesse chamado de uma forma leve, para que não seja um peso, no sentido assim, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu propósito, por que eu estou aqui, por que né, Deus me trouxe dessa terra, e aí você olha para uma fazenda, ou está acontecendo, e aí você começa, e agora, e agora? Não, pera, vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. E vai ser assim na minha vida, na sua vida, na vida de cada um que aqui está, né? E tudo vai cooperar. E a gente precisa acreditar e deixar que Deus vai cuidar de nós durante todo o processo. Ainda que muitas vezes a gente não vai ver o processo. Né? Muitas vezes a gente vai viver ele, mas a gente não vai ter a totalidade dele, sabe? Tem umas flores que elas dão tipo umas batatas, né? Eu não sei o nome científico, né? Tem umas flores que elas dão tipo uma batata, né?
E ali você não vê acontecendo, né? Ela tem tipo, eu não sei o nome que dá aquilo, mas ela é você quando você vai comprar para você plantar, ela é tipo, parece uma batata assim fechadinha, e o processo de cultivo dela é bem demora, sabe, para ela nascer. Demora muito mais do que as outras, mas está acontecendo um processo ali dentro. E com cada uma de nós assim também, né? Às vezes está ali dentro, guardadinho, tá indo bem devagarinho, ganhando força, e tudo bem, né? Isso é bom demais, isso nos enriquece, isso faz com que a gente cresça e se torne cada vez mais parecidas com Jesus, né? Porque é disso que nós precisamos lembrar, né? Precisamos ser mais parecidas com Jesus a cada dia, não é, amada? Fala um pouquinho, Ale. Amém, pastor Beatriz. Meu Deus, eu estava aqui só meditando em tudo que você está falando, né, sobre o chamado, né? Primeiramente, temos que ser adoradoras, né? Adoradoras de Deus, do reino, né? A cada pequeno gesto é uma forma de a gente estar cumprindo o chamado de Deus, né? De forma muito simples, você falou tudo isso, né? Num sorriso, num abraço, né? Num acolher o outro. É muito bonito isso. Agora, a gente precisa estar sempre nessa busca, né? Assim, no que Deus quer que a gente realmente faça através da obra dele, né? De servir a ele, né, com excelência, né? E uma das coisas que eu quero compartilhar aqui com você na live, com todas, quando eu estava ouvindo a tua devocional, eu estava pensando comigo algo sobre a obra de Deus mesmo, né? Que ele anda colocando para que eu possa fazer. Aí, justamente, essa palavra veio com uma resposta para mim. Porque, assim, tem hora que eu me acho um pouco engraçada. Assim, não sei o meu jeito, não sei eu, né? Tem coisa que eu só falo, não sei eu, né? Então eu tô mais ou menos assim. Eu digo, eu? Deus, eu mesmo? Aí ele, é você mesmo, né? Então tá bom. Se sou eu, tô aqui, né? Pra servi-lo conforme a vontade dele, né? E de fato é muito bom a gente servir a Deus, né, pastora Cris? E você falando sobre o. Você ama, né, ensinar, né? Eu também amo muito ensinar, sabe? É algo também que me fortalece, assim, sabe? Com Deus, com as pessoas. Crianças também, principalmente crianças, né? Assim, é um ministério que eu amo, né? Você sabe disso. Mas, assim, eu tenho me sentido muito consolada por Deus por estar ensinando as crianças na escola, né? Em especial, né, essas crianças atípicas. Mas eu me sinto muito honrada por Deus. É honra de Deus ali estar com elas, né? E isso me alegra demais, sabe? É muita gratidão a Deus. Muito lindo aí, tudo isso que você está falando. Estou aqui maravilhada. Que bom, Ale, que bom. A gente precisa pedir para que ele nos traga, né, em todos os lugares, por onde nós andarmos, né, Senhor, que eu possa aqui estar cumprindo o teu chamado, né, que eu possa estar aqui sendo uma adoradora, né, não importa se é no trabalho secular, se é na igreja, se é na rua, se é no ônibus, por onde nós passarmos, Senhor, como é que eu vou cumprir o propósito para o qual o Senhor me chamou? Como é que eu posso ser uma adoradora aqui, né, Ale? Porque hoje, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja estar ensinando a palavra, de estar trazendo mais pessoas para perto de Cristo, né? Isso queima em mim, isso, né? Quer ver eu ficar feliz, alguém chegar assim, pastor, eu não estou entendendo isso na Bíblia, né? Eu gosto muito, porque assim, o que Deus me separou, né? Então, e assim, tudo vai cooperando, né? Eu gosto desse versículo que fala que todas as coisas cooperam, porque você vê, né? O Senhor, né, veio uma pandemia, essa pandemia foi fazer os cultos online, essa pandemia começou uma maratona de lives, essa pandemia trouxe uma maratona de cursos online que até então não tinha essa força que tem hoje, né? E assim, tudo vai cooperando, né? Então, foi durante essa pandemia que eu conheci a pastora Shirley, foi durante essa pandemia que você me conheceu, foi durante essa pandemia que os laços foram sendo estreitados. Então, assim, todas as coisas cooperam para o bem. Todas, todas. Ainda
que muitas vezes a gente não consegue ter a totalidade, porque às vezes quando acontecem as situações desafiadoras, as situações que vão, né, provar a nossa fé, às vezes naquele momento a gente não consegue ver isso, né? E quando as pessoas falam assim, mas eu não consigo ver como isso está cooperando para o meu bem, né? Aí eu falo assim, então não tem problema. Fala para o Senhor, fala, Senhor, eu não consigo ver. A tua palavra diz que isso coopera. Mas, Senhor, nesse momento eu não estou conseguindo ver, Deus. E Deus vai te acolher. Deus vai acolher. Entende? Então, assim, não tem problema. E aí a gente vai fazendo toda a trajetória e você fala assim, era propósito de Deus. Era propósito de Deus eu conhecer a pastora Shirley, era propósito de Deus você conhecer a gente, era propósito de Deus você estar aí hoje sendo uma representante do Entre Elas. Né? Então, assim, né, a gente vê tantos desafios que trouxe a pandemia, mas olha aqui, uma conexão que se não tivesse sido a pandemia não teria acontecido. E que me traz mais para perto de Deus, né? É isso que eu tenho visto em vocês. Me trazem muito mais para perto de Deus. Eu tenho aprendido muito mais do que. Tá entendendo, pastora? É algo muito forte aí, essa conexão da gente. E parece que a gente, né, se vê aqui realmente, né? No mesmo espaço. Tanto você como a pastora Shirley, né? Sim. Isso é muito lindo, isso é sobrenatural. E é assim, é Deus que fez. Quando que na minha vida eu ia imaginar que eu ia conhecer a pastora Shirley? Quando na minha vida que eu ia imaginar que eu ia te conhecer? É verdade, é. Não é? Ninguém, né? Assim, É ó, verdade. Deus trouxe a Márcia para São Sim. Paulo, Deus trouxe a Márcia para Pedra Viva. Então, assim, É, Deus faz. Então, assim, por que eu trago isso? Porque às vezes a gente fica tão preocupada de, como você... Não, Deus vai fazendo no curso natural dele. sim. O que nós precisamos é lembrar qual é a essência de adoradora que eu vou derramar diante de tudo isso. Né? É o essencial. Quando a gente vai falar de chamado, quando a gente vai falar de propósito, é entender, olha, tá, como é que eu posso adorar a Deus através disso? Né? Como é que eu posso adorar a Deus com tudo isso que ele fez? E assim, assim, hoje eu tenho muita clareza de que o Senhor nos aproximou através de um curso, a pastora Shirley foi fazer uma formação que eu também estava fazendo e Deus trouxe. E era propósito dele, né? Era propósito dele, porque ele tinha outros planos, ele tinha outras coisas para nós e era propósito dele. Mas ele usou um curso online, formação online, para que a gente pudesse. Então, assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Hein? Glória a Ale, Deus. eu queria pedir licença, se você me dá a oportunidade, para a gente orar pelas Amém. pessoas que podem estar falando assim, poxa, mas será que eu tenho esses chamados? Tudo que vocês estão falando é tão bonito, é tão lindo, mas será que eu tenho esse chamado mesmo? Será que eu tenho uma essência de adoradora? Será que eu me identifico mesmo com uma rosa? Será que eu não sou um cactuzinho? Pode ter alguém assim, né? Às vezes a gente fala assim, mas o cacto também tem sua beleza, o cacto também dá flor, né? Ele também tem um propósito dele existir, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, não, eu sou um cactozinho, se chegar perto de mim, eu só lanço farpa, eu vou espetar, mas o cactus também dá flor no tempo certo. Né? Então, às vezes, o que essa pessoa está precisando é de um ânimo na palavra de Deus, de ter aquele bom ânimo através da palavra de Deus, para que ela encontre também qual é a sua essência na adoração, né? De como que ela vai trazer e transbordar essa essência, porque dons e talentos todos nós temos. O Senhor deu para todos, cada um dentro de uma porção, cada um para exercer de uma forma a sua adoração, mas dons e talentos todos têm. Podemos orar, Lê? Pai, nós somos gratos a Ti.
porque o Senhor faz de forma tão linda, de forma tão especial. Paizinho, eu te peço que os nossos irmãos que aqui estão possam encontrar a sua essência de adorador, que cada um possa encontrar o propósito para o qual o Senhor chamou, para que assim possa exercer com excelência esse chamado. Pai, tudo de forma natural, tudo de forma gradual, da forma que o Senhor vai fazendo. Pai, porque nós sabemos que todas as coisas têm cooperado para o bem daqueles que amam ao Senhor. Pai, nós te amamos e nós te pedimos, revela-se a nós, para que nós possamos ajudar mais pessoas a encontrarem sua essência de adorador, para que a gente possa trazer mais mulheres, mais homens, mais crianças, para entender que somos adoradores. Muito obrigada, papai, porque para cada o Senhor entregou um dom, para cada um o Senhor entregou uma habilidade, para cada um o Senhor entregou um talento, para cada um de nós o Senhor deu um presente. Nós somos tão gratos a Ti, Pai, porque nós precisamos exercer em todas as esferas da sociedade, trazer os dons e talentos que o Senhor está nos dando, seja através de uma conversa, seja através de um abraço, seja através de uma escrita, seja através de uma culinária, seja através de ser uma dona de casa. Pai, são tantas as formas que nós podemos trazer a essência da adoração. Não nos deixe, papai, nos perder da sua essência. Nós queremos permanecer com a essência de adoradores e te adorar em espírito e em verdade, diante daquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos. Pai, a seara é grande e os ceifeiros ainda são tão poucos, mas que os teus filhos que aqui estão possam se sentir encorajados para buscar a essência e te adorar com os dons e talentos que o Senhor deu, sabendo, papai, que todos os dons, todos os talentos, de igual modo, vão cooperar para que o teu reino seja expandido. Pai, não deixa essa minha irmã, não deixa esse meu irmão achar que o dom dele é simples, que o dom dele é tão pouco, que ele faz tão pouco. Pai, não permita, porque nós sabemos que no teu reino todos os dons têm valor. Todos os dons têm valor para expandir esse reino enquanto estamos aqui. Nós te louvamos, nós te adoramos. Quero te apresentar o projeto Entre Elas Fazendo História. Que o Senhor continue visitando a vida da pastora Shirley. Que o Senhor continue visitando cada representante do Entre Elas. Que elas possam frutificar, que elas possam trazer essa essência de adoradoras em cada chá que elas desenvolverem, de cada conexão que o Senhor trará. Nós te agradecemos por cada um que está aqui, por cada um que vai assistir depois, que o Senhor possa estar trazendo a essência sobre a vida de cada um deles. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estava lembrando, sabe do que, pastora Cris? É um louvor até que eu gosto muito da Cassiane, que é oferta agradável, né? Meus dons e talentos são para te servir, né? Meus dons preciosos são teus. É isso, né? A gente tem que pegar o nosso dom e servir a Deus com todo o nosso amor, né? Que Ele vai estar recebendo e vai estar nos capacitando também, né? Deus fala muito comigo nesse louvor e é isso mesmo, né? E essa palavra, pastora, de Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive, pastora, essa palavra veio muito no meu coração no período de luto que eu passei, tanto com meu pai, meu irmão e minha mãe. Você acredita que Deus falou muito comigo? Uau. Mas eu não vi de uma forma negativa, não, mas de algo assim, de Deus mesmo, né? É pro bem, é uma perda que vai ser pro bem. E eu tenho visto, assim, as coisas, Deus fazendo muita coisa em meio ao luto, sabe?
ao luto que eu passei, ao luto que eu ressignifiquei, que eu saí, né? E eu vejo algo bom, assim, algo mais forte para o reino, assim, né? Crescimento mesmo, né? Com Deus, né? Porque eu era muito dependente, né? E Deus quer que a gente seja mais dependente dele, né? Não é de mãe, não é de pai, não é de irmã, não é de irmão, mas sejamos totalmente dependentes de Deus. E às vezes essas situações que a gente se encontra, a gente se vê um pouco presa, né? Até de voar mais, né? Vamos dizer assim, né? Ter mais liberdade, né? E eu tenho visto Sim, de Deus. sim, Ale, é muito bom quando a gente tem essa dimensão, né, de que tudo coopera. Ainda que chegue o luto, ainda que chegue o desemprego, ainda que chegue a situação que aos nossos olhos a gente ali naquele momento não consegue ver a parte boa. Né? Eu sempre oriento as pessoas, ora, fala para Deus, fala, Senhor, nesse momento eu não consigo ver, mas a tua palavra diz, então eu quero É, viver a tua palavra. amém. Eu, É o natural, né? Da palavra, né? eu falo E Deus tá falando muito. assim, Essa palavra é muito forte. sim, eu falo assim, você precisa, eu preciso reclamar, eu preciso desabafar, eu preciso pôr para fora. Eu falo, reclama, desabafa com quem pode te ajudar, com o teu Criador. É com ele que você reclamar. É com ele que você tem que falar. E depois eu falo, faz o desabafo, depois volto e falo assim, mas Deus, a tua palavra está dizendo isso. Então é sobre isso que eu quero viver. Amém. Glória a Deus, é verdade. E também tem um louvor também que Deus fala muito comigo também, em meio a esses lutos que eu passei, que é aquele Deus é Deus, né? Se Deus fizer, né? Ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. É muito profundo esse louvor, né? E é verdade, ele continua sendo Deus, né? Independente das circunstâncias que a gente venha passar, mas é muito importante a gente entender a vontade de Deus, né? Por mais que a gente passe pela dor, mas entender a vontade de Deus é algo que nos faz crescer com ele, né? Porque muita gente não quer entender a vontade de Deus e por não querer entender, deixa de buscar ele, né? Até se revolta contra Deus, né? Que não seja esse os nossos sentimentos, né? É, Mas que a gente possa, né? uma construção, né, Ale? É uma É, construção, né? É uma construção. Quando eu vejo essas situações que as pessoas falam muito de revolta, disso, daquilo, é. eu penso muito em Jó, né? Quando ele fala, olha, antes eu te conhecia de ouvir, né? Então, às vezes a pessoa está no processo que ela conhece Deus de ouvir, mas ela ainda não teve a experiência de andar, né? E ouvir e andar são ações muito diferentes, É né? verdade. Muito diferentes. Então, quando eu vejo essas situações, eu falo assim: Deus, tem misericórdia, né? Senhor, traz o seu significado real, porque às vezes a pessoa está só vivendo de ouvir, né? Tempo de igreja não garante você andar, né? Garante o ouvir muitas vezes. E aí a Sim. gente precisa ter esse discernimento, né? Será que aquela pessoa que está, entre aspas, revoltada com Deus, ela anda com Deus de ouvir ou ela de fato anda de caminhar, né? Ela já entendeu que a palavra é aquela lâmpada para os pés, né? Ou ela tem a lâmpadazinha lá só quando precisa vai lá e acende, né? Então, e depois não preciso mais. Então tem isso, sabe? Né? E aí dá um assunto para uma outra live. Amém. É verdade, mas é muito lindo e profundo isso que você falou, é verdade. É muito diferente o ouvir e o falar, né? E o andar, né? O andar, eu creio, é viver a cada circunstância ali com Deus, né? Sobre cada processo da vida, né? Aí é o andar, né? O ouvir, você vai ouvir, sim. Agora vamos andar também, né? Vamos andar no processo, né? É andar no processo, né? É aí que tá a diferença, né? Pastora Cris, muito obrigada, meu amor, pela tua presença. Te amo muito. Sou muito grata a Deus pela tua vida. Você é aquela mulher que me inspira, né? Sempre que me ajuda na palavra. Você é uma referência, né? Não só para a minha vida, mas eu creio para todos que te conhecem, que estão aqui, né? Antes de ouvir aí falar de Jesus, você transborda, viu? Você é uma linda fazedora de história. Gratidão, Muito viu? amada. Muito obrigada mesmo. Gratidão à pastora Shirley, né? Por mais esse apoio que sempre tem nos dado, né? Através das lives. Aí, sou muito grata à pastora Cris. Ou à pastora Shirley. Eu sempre falo, pastora Cris, pastora Shirley. São duas em uma para mim, né? No meu coração. Mas eu amo muito vocês. Muita gratidão por tudo, viu? Pelo apoio, pelo carinho. E seguimos juntas fazendo história para o reino de Deus, tá? Amo vocês. Um Beijo beijo. bem grande. Deus E até abençoe.
quando Deus assim nos permitir, tá? Muita Amém. gratidão. Amém. Um beijo Beijo. para todos. E a cada um que estiver aqui com a gente, né? Levem essa porção aí pro coração, né? E colocar em prática também, né, pastora? Colocar o propósito em prática, tá bom? Fiquem na paz. Uma outra, vamos chegar lá. Amém. Vamos sim. Um beijo para a Vivi, bem grande. Diga para ela que eu mandei um beijo. Tá bom. Fica na paz. Obrigada. Nada. Tchau. Tchau.